Então, hoje a gente vai dar continuidade. Tivemos aí uma pequena pausa para as férias, então espero que vocês não esqueceram toda a história do Shimshon. Só para refrescar a memória, vamos só tentar levantar aqui algumas das grandes contradições que a gente viu. Eu acho que a primeira parte do shiur, que dentro do meu ponto de vista, o que era muito importante, pelo menos uma vez na vida, a gente estudar a história de Shimshon, não pelo filme Sansão e Dalila, e não por escutar pedaços aqui, pedaços lá, escutar a história de uma maneira não completa e, muitas vezes, de fontes não confiáveis. Já cumprimos a primeira parte. Nas 3 primeiras aulas, Baruch Hashem, a gente foi vendo, versículo por versículo. A gente viu que não é uma história muito longa. No total, são 4 capítulos dentro do Sefer Shoftim, do livro dos juízes, já que o Shimshon, a gente viu que ele foi um dos juízes do povo judeu. Na verdade, ele foi o último juiz do povo judeu, mas ficaram muitas perguntas. Teve até uma aluna aqui, na última aula, me mandou uma mensagem que ela detestou a história do Shimshon, e é verdade. Se a gente olhar de uma maneira superficial, parece uma história com um final trágico, com um final muito ruim, até mesmo para o povo judeu acontecer tudo o que aconteceu com um dos juízes do povo, mas tudo isso é justamente fruto da gente não entender o papel do Shimshon, e vamos tentar agora, devagarzinho, tirar um pouco de todos os conceitos equivocados. Primeiro, que a gente tinha de fontes não judaicas, de fontes que não são fidedignas ao que realmente aconteceu. Já vimos que, por exemplo, o filme Sansão e Dalila é mais furado que queijo suíço, tem um monte de falhas, tem um monte de pontos que não vão de acordo com o que está escrito no Tanakh. E agora eu quero tentar, da parte que a gente leu, textual, e que realmente levantou muitas dúvidas, até mesmo sobre a seriedade de Shimshon. Então, que ele se casa com uma mulher que ele achou bonita, e depois ele se casa com a Dalila, com a Dalila, e todos os atos dele, ele sai botando fogo em raposas para queimar os campos dos Filistim, e ele se comporta que nem um louco, e ele sai matando pessoas na rua. Então, parece realmente um comportamento que não é muito adequado. Quando a gente fala o conceito de um shofet, alguém que foi escolhido como juiz sobre todo o povo judeu, só para ter uma ideia, o Sanedrin era o grande tribunal rabínico para julgar casos de vida ou morte, para julgar todas as situações que realmente precisasse de um julgamento. Para ser um dos juízes do Sanedrin, a pessoa tinha que saber 70 línguas, ele tinha que dominar toda a Torá, saber toda a Torá oral, toda a Torá escrita, saber todos os comentaristas, todos os detalhes. Estamos falando de pessoas num nível de Kedushá muito alto, um nível de santidade que talvez a gente não consiga nem imaginar esse nível de santidade na nossa vida. E não está tendo aqui uma contradição muito grande entre o comportamento do Shimshon e o que era esperado dentro dessa imagem que a gente tem dos grandes juízes da história do povo judeu. Então, aparentemente, não está batendo muito. Por um lado, Deus está fazendo milagres abertos para o Shimshon. Por outro lado, ele faz erros que uma criança não faria. Então, aparentemente, tem aqui muitas contradições, e é isso que a gente vai começar aos pouquinhos desvendar. A verdade é que, quando a gente lê a história do Shimshon, a primeira coisa que a gente acaba pensando realmente que os erros dele foram erros grotescos, foram erros grandes, e a gente vai mostrar. E um dos pontos que eu queria que a gente aproveitasse esse estudo que a gente está fazendo do Tanakh, para nunca mais na vida, não só no Sefer Shimshon, nunca mais na vida a gente ler um texto de Torá da mesma maneira, nunca a gente pegar um texto e não entender o que está falando, qual é o contexto da história, quem é essa pessoa, os comentaristas, o que eles falam sobre isso, porque senão a gente vai aprender Torá errada, a gente vai aprender o contrário do que
a gente deveria aprender. Então, o primeiro ponto aqui, só voltando, tudo que a gente vai falar é baseado nesse livro, The Shimshon Struggle, a luta de Shimshon. Então, vamos ver, ele vai trazendo, ele vai construindo todo o entendimento de como deve ser, como a gente deve ler a história de Shimshon. Primeiro ponto, a gente já comentou, mas vale a pena a gente prestar atenção nisso. Com certeza, o Shimshon, em termos agora fisicamente falando, foi uma das pessoas mais poderosas, mais fortes que já viveram no mundo. Da onde a gente vê isso? Ele simplesmente pegou um leão e ele rasgou o leão como se fosse uma folha de papel. Ele, com a cabeça de um burro, ele mata centenas de homens armados. Estamos falando de matar soldados treinados, não estamos falando de matar pessoas desarmadas, pessoas destreinadas. Ele pega um osso da cabeça de um burro e, com isso, ele mata centenas de soldados. Então, é uma força completamente sobre-humana. É provavelmente uma das pessoas mais fortes de toda a história da humanidade. Agora, tem algumas contradições dessa força dele, ela tem uma fonte simplesmente física. Porque, primeiro, a gente vê que toda vez que o Shimshon ele usava a força dele, vem a seguinte expressão: e o Espírito de Deus repousou sobre ele. Então, quer dizer, se ele é fisicamente forte, né, aquela ideia de alguém que acabou de sair do fit center, aquele halterofilista fortão, estamos já aproveitando, né, que estamos aí nas Olimpíadas e está todo mundo com aquela ideia na cabeça dos levantadores de peso. Talvez a gente ainda fica, por causa do filme, com essa ideia do Shimshon. Então, se ele era fisicamente forte, por que toda vez que ele demonstrava a força dele, vem a expressão e Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus, repousou sobre ele? Segundo ponto aqui interessante, os Plishtim, se eles achassem que a força do Shimshon é uma força física, eles não teriam investido tanto para descobrir qual é a fonte da força dele. Quer dizer, deve ter algum segredo, ter alguma coisa por trás da força dele, e a gente sabe que a força dele, ele terminou quando ele cortou o cabelo. Então, a gente vê daqui que não tem nada de físico na força dele. Outro ponto interessante, a gente falou quando o Shimshon brigou com a sua primeira esposa, porque ela traiu ele, ele contou para ela aquela charada que ele tinha feito para os Plishtim, e ela contou para os Plishtim, ele ficou bravo, ele foi embora de casa, depois de um tempo ele voltou, e está escrito que o sogro não deixou ele entrar em casa. Esse não deixou entrar parece que é um impedimento físico. Então, se o Shimshon ele era tão forte, ele deveria ter arrebentado a porta, ter arrebentado a parede, ter arrebentado o sogro. Não tem nada que pode parar o Shimshon. Como que o sogro dele não permitiu que ele entrasse em casa? Também, como a gente falou, ele perdeu a força cortando o cabelo. Como pode ser uma força física que depende do cabelo da pessoa? E, finalmente, está escrito, a gente leu isso, que quando ele cortou o cabelo dele, então, que por algum tempo, até ele se confrontar com os soldados dos Plishtim, ele não tinha percebido que Deus tinha abandonado ele. Quer dizer, se a força é física, do que dependia agora se Deus abandonou ele ou não abandonou ele? Então, a gente vai ver isso, Bezrat Hashem, dentro dos versículos, aonde está a fonte da força dele. Mas talvez o ponto que a gente precisa mais quebrar a ideia equivocada é em relação ao relacionamento de Shimshon e Delilah. Então, infelizmente, as pessoas costumam ver a história de Sansão e Dalila como um romance que terminou de forma dramática, de forma muito triste, mas tem aqui algumas perguntas, né? Se é isso que a Torá ela quer ensinar para a gente, o Tanakh, ele é um romance, ele quer ensinar uma história bonita de amor de um homem por uma mulher e tudo que aconteceu depois. Qual é a mensagem
que a Torá ela está transmitindo com esse casamento, com o relacionamento entre Shimshon e Delilah. Primeiro ponto, quando a gente imagina, de novo, vamos tentar apagar o filme da nossa cabeça, mas quando o Sansão do filme ele conhece a Dalila, ele é um homem jovem, um homem forte, bonitão, e ela também, uma mulher muito jovem, uma mulher muito bonita, muito atraente. Primeiro ponto, o Shimshon, está escrito que ele foi juiz por 20 anos sobre o povo judeu. Obviamente que ele não foi juiz numa idade muito jovem, porque para ser juiz, como a gente falou, precisa ter um domínio completo de toda a Torá, de todos os comentaristas, de todos os detalhes da lei, de todo o Shulchan Aruch, todo o código de leis da Torá. Então, não é uma coisa simples, não é uma pessoa muito jovem, não consegue ser juiz de um povo. Então, se ele já está, pelo menos, ele já estava, isso foi depois do primeiro casamento dele, depois que ele botou fogo nos campos dos Plishtim, ele ainda foi 20 anos juiz do povo judeu, e só depois disso que ele casou com a Dalila. Quer dizer, ele não estamos mais falando aqui de um homem muito jovenzinho, ele já tem pelo menos 45, 50 anos de idade. Outro ponto, olha que incrível, a primeira esposa do Shimshon, a Torá fala para a gente, o Tanakh ensina para a gente que ela era bonita. O Shimshon, ele foi atraído pela beleza dela. Mas sobre a Dalila, não está escrito absolutamente nada, nem sobre a idade dela e nem sobre a beleza dela. Quer dizer, tudo isso foi construído por Hollywood, não é a realidade do que está escrito no Tanakh. Não está escrito em nenhum lugar que o que atraiu o Shimshon foi a beleza física dela. Então, aqui também, vamos desconstruindo todo esse romance, né, de Romeu e Julieta, aqui, dessa atração física do Shimshon por Delilah. Provavelmente, nenhum dos dois são jovens, são bonitos, são atraentes, como aparece no filme de Hollywood. Outro ponto interessante, que também uma pergunta, a Dalila, será que ela era Yehudiá ou não era Yehudiá? Ela era uma mulher judia ou não? Porque se ela era uma mulher judia, então dá para entender por que o Shimshon casou com ela, mas está escrito que o Shimshon encontrou ela no lugar onde viviam os Plishtim. E também em relação à primeira esposa do Shimshon, também parece que ele casou com uma mulher dos Plishtim, tanto que ele desagradou, o pai ficou muito chateado, os pais ficaram inconformados com a escolha do Shimshon. Então, aqui, vamos tentar ir pelo caminho que a Delilah ela era convertida ao judaísmo. Então, ela se converteu ao judaísmo para casar com o Shimshon. Mas, espera aí, primeiro, para que alguém vai se converter para casar com o maior inimigo do seu povo? Então, se a Delilah era do povo dos Plishtim, imagina, na rua devia ter um monte de placa de procura-se. O Shimshon é a pessoa mais procurada, procura-se vivo ou morto, recompensas altíssimas para quem matasse o Shimshon. Espera aí, que mulher vai casar com o maior inimigo do seu povo, vai se converter para casar com o arqui-inimigo dos Plishtim? Outro ponto interessante que a gente sabe que uma pessoa não pode se converter simplesmente para se casar. Se a pessoa ela não tem de verdade uma aceitação da Torá, das mitzvot, ela não quer seguir o caminho de Deus, ela não pode se converter simplesmente porque ela está apaixonada por um homem judeu e ela quer agora também, só para poder casar, ela quer virar uma pessoa judia. Isso não é aceito. A conversão é uma transformação espiritual que é baseado numa aceitação de Torá e mitzvot. A pessoa recebe sobre si que ela quer, a partir de agora, começar a cumprir toda a Torá, todas as mitzvot. Então, como que a gente entende se ela se converteu para casar com o Shimshon, como que essa conversão ela foi permitida? Outro ponto, a Delilah,
ela está casando com um homem que ele é procurado vivo ou morto, que ele tem que se esconder o tempo inteiro, que ele não pode se expor de jeito nenhum. Que mulher em sã consciência vai procurar um marido desse? Olha, você vai casar com o maior fora da lei aqui da região, que vai viver uma vida o tempo inteiro fugindo, o tempo inteiro correndo risco do teu marido ser preso, ser assassinado. Então, para que a Delilah escolheu casar com o Shimshon? E, finalmente, quando a Delilah ela entrega o Shimshon, ela podia ter matado o Shimshon, ela podia ter colocado veneno na comida dele, ela podia ter matado ele com uma estaca enquanto ele estivesse dormindo, mas ela não fez nada disso, ela simplesmente entregou, ela descobriu a fonte de força do Shimshon e entregou o Shimshon na mão dos Plishtim. Então, a grande pergunta, se ela podia ter matado ele, se a ideia é ser uma traidora, por que ela não matou o Shimshon? Ela já podia ter matado ele e terminava toda a história, mas aparentemente não era isso o que ela queria. Ela quis descobrir qual é a fonte da força do Shimshon e entregou o Shimshon na mão dos Plishtim. Então, porque o que ela queria com isso? Então, vamos agora começar para já começar com respostas, né? Falou, Rabino, chega de perguntas. Perguntas a gente já faz 3 aulas inteiras só levantando perguntas e questionamentos e não entendendo. Chega, vamos começar com respostas agora. Olha que incrível, só mais um ponto para reflexão. É sabido que existiram milhares e milhares de profecias durante toda a história do povo judeu. Eu vou dar um exemplo, está escrito na época do deserto que muitos do povo judeu eles tinham nível de profecia. Tanto que a Miriam, quando ela fez um Lashonará de Moshe Rabbeinu, ela estava conversando com Aaron. Qual foi o Lashonará que ela fez? Ela falou, olha, por que o Moshe ele está se achando diferente se tem tantos profetas dentro do povo judeu? Então, a gente tem muitos profetas durante toda a história, a gente tem inúmeros profetas. Espera aí, cadê todas essas profecias escritas na Torá? Tem uma regra, o Talmud traz uma regra que só está escrito na Torá as profecias que também seriam importantes para as futuras gerações. Toda profecia que teve uma necessidade só local, só para aquela geração, essa profecia não foi escrita na Torá. Significa, esse livro do Shimshon, que foi incluído aqui entre os Shoftim, significa que toda essa história ela vai trazer para a gente benefícios mesmo nos nossos dias. Quer dizer, a mensagem tem que ser uma mensagem atual para todas as futuras gerações. Qual é a mensagem que carrega toda essa história? De novo, não é um romance, não é uma história hollywoodiana, muito longe disso. A gente está vendo, estamos desconstruindo todo esse conceito hollywoodiano da história de Shimshon e Delilah. E, para entender um pouco mais, se alguém ficou, Deus nos livre, com a impressão que o Shimshon vou usar até uma expressão feia, mas que ele é um homem mulherengo, que vai atrás de mulheres, que se casou porque achou uma mulher bonita. Vamos entender aonde está o nível do Shimshon. O Shimshon ele atingiu o nível de Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh é um nível de revelação divina. Para a pessoa chegar nesse nível de Ruach HaKodesh, ele tem que andar numa escada de santidade, subindo de nível para nível. A gente já comentou um pouquinho nas aulas, tem uma das obras mais importantes dentro da filosofia judaica, do Rav Moshe Chaim Luzzatto, Zecher Tzadik Libraha, é o livro Mesilat Yesharim. Esse livro Mesilat Yesharim, O Caminho dos Justos, ele é baseado numa braita, num ensinamento de um Rav, de um Tana, chamado Rav Pinchas Ben Yair. E o Rav Pinchas Ben Yair, ele ensina para a gente quais são os caminhos de crescimento. Se alguém quiser, Bezrat Hashem, esse é a dica, a receita
para a gente chegar no nível de Ruach HaKodesh, de revelação divina. Significa que se o Shimshon ele chegou nesse nível de Ruach HaKodesh, ele passou por todos esses níveis. Quais são os níveis que são trazidos aqui no livro Mesilat Yesharim, nessa braita, nesse ensinamento do Rav Pinchas Ben Yair? Então, a Torá leva a pessoa para Zeirut. Zeirut é o cuidado para não fazer transgressões. Zeirut leva a pessoa para Zirizut, que é a agilidade. Zirizut para Nekiut, que é limpeza, a pessoa ter atos completamente puros. Nekiut leva a pessoa para Prishut. Prishut é a pessoa não depender do mundo material, ele conseguir ter um autocontrole completo sobre todos os desejos materiais dele. Prishut leva a pessoa para Tahará, todos os níveis de pureza espiritual. A Tahará leva a pessoa para Hassidut. Hassidut é a pessoa chegar no nível de fazer mais do que Hashem exige dele. São pessoas que fazem Lifnim Mishurat Adin, mais do que é exigido deles. Isso leva a pessoa para Anavá, para a humildade verdadeira. A humildade verdadeira leva a pessoa para o Irat HaChet, o temor da transgressão. O Irat HaChet leva a pessoa para Kedushá, para a santidade. A Kedushá leva a pessoa para o Ruach HaKodesh, para essa inspiração divina, essa revelação divina. E o último passo, depois do Ruach HaKodesh, é Tchiat HaMetim, a pessoa ter um nível de poder ressuscitar os mortos. Olha o nível do Shimshon, ele está tendo esse nível aqui de revelação divina, o topo da escada de Kedushá, de santidade. Vamos tirar completamente da cabeça a ideia do Shimshon como um homem mulherengo, um homem que está indo atrás da beleza das mulheres. Precisa ter alguma explicação por trás desses atos. A gente falou que ele foi num lugar e ele viu que tinha uma zoná, uma mulher de reputação duvidosa. Espera aí, estamos falando em alguém no nível de Ruach HaKodesh, de inspiração divina, de revelação divina. Com certeza, a gente está aqui completamente equivocado. Ele tem um nível, a força dele não é só uma força física, é uma força de autocontrole espiritual que talvez poucas pessoas na história conseguiram atingir o nível que Shimshon ele atingiu. Então, mais do que isso, o Shimshon tiveram algumas vezes na história que pessoas abriram mão das suas vidas particulares em prol de viver pelo povo judeu. Vou dar um exemplo que a gente vê todo ano, mas a gente não tem ideia da Messirut Nefesh, da entrega que essas pessoas fizeram em prol do povo judeu, que são dois personagens muito conhecidos da história de Purim, a rainha Esther e o Mordecai. O que está escrito na Megilat Esther? Que o Mordecai ele era o tio da Esther. É verdade, ele era o tio da Esther, mas ele era mais do que isso. Ele era o marido da Esther. Assim o Talmud ensina para a gente, eles eram casados. Então, olha que incrível, quando a Esther ela foi sequestrada, ela foi levada para o palácio do rei para se transformar na mulher do rei. Ela era uma mulher casada. E tanto Mordecai quanto Esther, eles abriram mão da vida particular, porque o Mordecai entendeu que isso dela ser levada para o palácio do rei, isso era a mão de Hashem salvando o povo judeu. Ele entendeu que tudo isso é parte dos decretos divinos e ele aceitou o decreto de Hashem, mesmo que ele está tendo que abrir a mão da sua própria esposa. E a Esther também, quando ela teve que procurar o rei Ahasverosh, ela mandou uma mensagem para o Mordecai, que she'avadet yavadet, olha, agora que eu estou indo ativamente procurar o rei, eu estou para sempre proibida para você, o nosso casamento agora terminou, eu vou ter que procurar o rei, eu vou ter que ativamente ir atrás dele, ela está agora proibida para sempre para o marido dela. E eles sabem disso, eles estão dispostos a abrir mão da minha vida particular em prol do povo judeu. A gente vai ver que o Shimshon,
ele tem um potencial de ser um Mashiach. Ele poderia ter sido um Mashiach e ele está disposto a abrir mão da vida particular dele em prol de uma missão muito maior que ele teria para o povo judeu. Então, todo mundo tem na vida, vamos começar a entender um pouquinho a missão do Shimshon, o que o Shimshon ele veio fazer no mundo. Todo mundo tem uma missão única, uma missão que mais ninguém pode cumprir. Olha que incrível! Uma das maiores doenças que a gente tem hoje na humanidade, infelizmente, é a depressão. E muito da depressão vem também das pessoas não entenderem o valor delas, não entenderem a importância delas. Uma frase que eu escutei maravilhosa, que no dia do aniversário, a gente tem que lembrar que é o dia que Deus decidiu que o mundo não pode existir sem a gente. A gente tem um papel único e que ninguém no mundo, no universo, pode cumprir o nosso papel. A gente tem a nossa missão. Aos pouquinhos, Deus ele vai ajudando a gente a entender nossa missão. É impressionante como Deus ele vai empurrando a gente no caminho óbvio que a gente tem uma missão mais global, que é o cumprimento de Torá e Mitzvot, mas, fora isso, cada ser humano ele tem uma missão única e especial, e Deus ele faz questão de ajudar a pessoa, todo aquele que procura, Deus ajuda essa pessoa a cumprir a sua missão. Mas aqui a gente está falando de uma pessoa que ele tem uma missão especial, não que ele é melhor que ninguém. Shimshon não era melhor que ninguém, mas Deus tem para ele uma missão única e especial. Quando uma pessoa ela tem uma missão diferente, ela tem uma missão que vai se sobressair do resto da humanidade, Deus pode transmitir para ela de duas maneiras. Uma maneira é através de uma revelação direta. Deus pode se revelar de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais direta, como aconteceu, por exemplo, com Moshe Rabbeinu. Quer dizer, Moshe, Deus apareceu para ele no Sne, naquele arbusto que estava queimando. Ele falou, você vai ser o Moshe Rabbeinu, você vai ser o líder do povo, você vai ser o responsável por tirar esse povo do Egito e levar esse povo para a terra de Israel. Então, quer dizer, Moshe, aqui não tem dúvida nenhuma, não tem interpretação, Deus apareceu para ele e revelou para ele a missão dele. Existe uma outra maneira, é a pessoa, através da reflexão dela, essa pessoa, através dele entender, ele pode ter, através das palavras da Torá, ele pode entender qual é a missão dele no mundo. Olha que coisa incrível, o Shimshon teve os dois. O Shimshon teve, no começo da vida dele, uma revelação divina, e depois, a gente vai ver, através de um versículo da Torá, ele entendeu completamente qual é a missão dele, e a gente vai ver, incrível, ele cumpriu a missão da forma exatamente como Hashem queria que ele cumprisse a missão dele. Então, olha que incrível, primeira coisa, depois a gente vai ver um pouquinho isso dentro dos versículos da Torá, que a gente já deu uma passada superficial, mas vamos ver os detalhes. Primeiro ponto, que quando Shimshon, antes da concepção dele, apareceu um anjo para a mãe dele e avisou que vai nascer, ela vai ter um filho, esse filho vai ser um grande salvador. Quer dizer, ele tem o potencial de ser um salvador do povo judeu contra a opressão que estava tendo. A gente sabe que era uma época difícil do povo judeu, estava tendo a opressão do povo dos Plishtim, e eles estavam causando muito sofrimento, muita dificuldade, e eles faziam guerra contra o povo judeu, eles cobravam impostos altíssimos do povo judeu, então era uma época de dificuldade. O anjo avisou primeiro para a mãe do Shimshon e depois para o Manoah, para o pai dele, que eles vão ter um filho, apesar que ela era acará por muitos anos, ela não conseguia ter filhos, mas ela foi avisada que o filho dela vai ser um grande salvador
do povo judeu. Então, essa foi a primeira coisa, uma revelação divina que o Shimshon ele vai ter um papel especial, ele vai ter um papel de destaque. E a segunda coisa foi, através do entendimento, através da análise cuidadosa de um passuk da Torá, o Shimshon conseguiu entender dentro de uma das profecias de Yaakov Avinu. O Yaakov, nosso patriarca, o Shimshon entendeu qual era a missão especial de vida e ele se esforçou para cumprir essa profecia exatamente com todos os detalhes. Então, olha que incrível, cada uma das tribos. Por que Deus dividiu o povo judeu em 12 tribos? Isso não é simplesmente para ter 12 tribos. Deus podia ter feito um único povo, uma única tribo. Óbvio que cada uma das tribos do povo judeu, ela tem um papel único e especial. Vou dar um exemplo aqui, tem duas tribos muito famosas, a tribo de Issachar e a tribo de Zvulun. Eles eram vizinhos. Issachar dedicava o tempo inteiro para estudar Torá. Zvulun, eles se dedicavam para fazer o comércio marítimo e eles sustentavam Issachar. E as duas tribos dividiam o mérito do estudo da Torá. Uma estudava a Torá e a outra sustentava aquela tribo que estudava a Torá. E com isso, Baruch Hashem, eles dividiam todo o mérito espiritual do estudo da Torá, porque uma tribo agora pode estudar a Torá sem nenhum tipo de preocupação que vai faltar alguma coisa material. Então, cada uma das tribos, elas têm algum símbolo, elas têm uma bandeira e, principalmente, a missão de cada uma das tribos, ela está eternizada na Torá através das palavras finais do Yaakov Avinu. Quando o Yaakov Avinu ele deu as brachot para os seus filhos no final da vida dele, nessas palavras está escrito que estão escondidas profecias muito grandes. Quer dizer que Yaakov Avinu ele olhou para o futuro de cada uma das tribos. A gente sabe que cada um dos filhos do Yaakov Avinu ele deu origem a cada uma das 12 tribos. O Yaakov, no nível de profecia dele, ele já sabia exatamente a história do que vai acontecer com cada uma das tribos. Um dos filhos do Yaakov justamente é o Dan. Dan vem de Dayan, é o juiz do povo judeu e, não por coincidência, essa é a tribo de Shimshon. Shimshon, o grande Dayan, o grande juiz do povo judeu, o grande shofet do povo judeu. Então, aqui ele vai olhar a história. Yaakov Avinu, ele viu a história do Shimshon através de Dan, o filho dele. Ele olhou lá para frente, quer dizer, o Yaakov Avinu tem uma visão de muitos anos lá para frente. Ele já enxergou tudo que vai acontecer na vida do Shimshon. E olha que incrível, quando o Shimshon entendeu que ele vai ser um grande salvador do povo, ele vai olhar na Torá, ele vai olhar nas palavras do Yaakov Avinu e ele vai entender qual é a missão que ele veio fazer aqui no mundo. Então, olha só, vamos ver agora o passuk da Torá, aonde se baseou o Shimshon para construir a forma dele de chegar a ser um grande salvador do povo judeu. O passuk fala o seguinte: Dan yavin amo ke'echad shiftei Israel. Dan, ele vai vingar o seu povo. Prestem atenção nas palavras. O Dan, ele vai vingar o seu povo como uma das tribos de Israel. Então, olha que incrível. Uma das tribos, quer dizer, vai ter uma unificação de todas as tribos e de toda a salvação vai estar na mão, em especial, de uma única pessoa. Yehi Dan Nahash Alei Derech, que Dan ele seja uma cobra no caminho, Shpifon Alei Orach, que ele seja uma víbora no caminho, Anoshek Akvei Sus Vaipol Rochbo Achor,
para que ele possa picar o calcanhar dos cavalos, do cavaleiro, e fazer ele cair para trás do cavalo. Olha que profecia, se a gente lê, quando a gente lê isso aqui na Torá, a gente não entende nada do que o Yaakov está falando. A gente tem um comentarista da Torá chamado Onkelos. O Onkelos, ele traduziu toda a Torá para o aramaico. Então, a gente tem, inclusive, uma mitzvah de toda semana ler 2 vezes cada passuk da Torá e a tradução do Onkelos para o aramaico. Ele traduziu toda a Torá para o aramaico. Mas o Onkelos não simplesmente traduziu a Torá para o aramaico. Dentro da tradução do Onkelos, ele também explicou, ele vai inserindo muitas palavras de explicação. O Onkelos, quando ele chega nessa profecia aqui do Yaakov para o Dan, ele explica que isso se referia à história de Shimshon. Ele dá todos os detalhes aqui do papel do Shimshon no mundo. Então, de novo, ele tem que ter o papel de uma cobra, ele tem que ter o papel de uma víbora. Depois a gente vai entrar aqui no hebraico, no Lashon HaKodesh, a diferença de Nahash e de Shfifon. Nahash, ele normalmente é uma cobra maior. Shfifon, normalmente é uma cobra pequena, uma cobra que ela acaba, você nem consegue ver ela, porque ela se mistura com o ambiente e dificilmente você consegue perceber antes dela dar o bote, antes dela atacar, ela está completamente camuflada dentro do ambiente. Então, você vai ser Dan, você vai vingar o seu povo, você como uma das tribos de Israel, e você vai ser como uma cobra no caminho, como uma víbora que vai estar na estrada, que pica o calcanhar do cavaleiro e faz ele cair para trás. Olha as palavras finais. Lishuasha kiviti Hashem, para tua salvação, eu espero, por favor, Deus. Então, olha que incrível essas palavras finais. A gente já vai entender o que o Yaakov está terminando essa profecia do Shimshon, fazendo um pedido para Deus. Deus, por favor, a gente espera pela sua salvação. A gente tem que saber que, apesar do Shimshon, a gente vai ver que ele sim teve muito sucesso dentro da missão, dentro do que Deus esperava dele, mas, infelizmente, a história do Shimshon ela é diferente de todos os outros shoftim, de todos os outros juízes. Nunca nenhum dos juízes caiu na mão dos inimigos. O único, que foi o último dos juízes, ele foi o único que caiu na mão dos inimigos, na mão dos Plishtim, como a gente viu que ele foi preso, cegaram, arrancaram os olhos dele e ele acabou morrendo num ato de auto-sacrifício, mais um ato de auto-sacrifício, mais que na morte dele, ele matou milhares de Plishtim, e não só Plishtim comuns, ele matou as pessoas mais importantes dentre os Plishtim. Então, tudo isso já estava aqui nessas palavras. O Yaakov já está deixando bem claro que a missão do Shimshon vai ser uma missão extremamente arriscada e que vai precisar de uma ajuda especial de Hashem para que ele possa realmente cumprir o papel dele e possa fazer o que ele veio fazer. Então, primeiro ponto, Urashi, ele fala aqui, está claro aqui na profecia do Yaakov Avinu que alguém da tribo de Dan vai ser um grande vingador do povo judeu, ele vai se levantar e vai se vingar de alguém que causa muito sofrimento para o povo judeu. Obviamente que isso se aplica para o povo dos Plishtim, quanto sofrimento que eles estavam causando para o povo judeu. Mas, fora isso, também está escrito que ele vai ser Kehat Shivtei Israel, ele vai ser como uma das tribos de Israel, quer dizer que todo o povo judeu vai estar unificado através da figura de uma única pessoa, quer dizer, uma pessoa vai estar representando todo o povo judeu. Aqui a grande pergunta é, se Deus ele quer que o povo judeu possa se libertar das mãos aqui dos Plishtim,
Por que Deus teve que fazer isso através de uma única pessoa e não fez isso através do povo inteiro, que eles fossem vitoriosos dentro da guerra? A gente precisa saber um detalhe muito importante, e que isso a gente já comentou muitas vezes nas aulas, mas não pode esquecer disso, e muitas vezes na história, infelizmente, quando a gente esquece, a gente acaba tendo coisas trágicas que acontecem com o povo judeu. A vitória na guerra do povo judeu não tem nada a ver com força, não tem nada a ver com o número de soldados, não tem nada a ver com o número de armamentos. A vitória do povo judeu na guerra depende dos méritos espirituais. Antigamente, só vão para a guerra as pessoas que estão num nível espiritual mais elevado. Só vão para a guerra as pessoas realmente num nível de pureza, pessoas que não têm nenhum pecado, pessoas que não fizeram nenhuma transgressão. A gente está chegando, Bezrat Hashem, na Parashá Kitetse na Milhamá, quando vocês saírem para a guerra contra os teus inimigos. Uma das leis das guerras, se a pessoa tem medo de ir para a guerra, ele deve voltar para casa. Então, a explicação mais simples, óbvio, se a pessoa tem medo, ele contagia os outros, ele contamina as outras pessoas. Alguém que é um covarde na guerra, ele vai contagiar e vai diminuir o moral do exército. Então, vai embora para casa, sai daqui, você não está ajudando nada, você está atrapalhando o teu exército, vai para casa. Essa é a explicação mais simples. Mas a explicação mais profunda, quando alguém tem medo, qual é a fonte desse medo? Esse medo, na verdade, a pessoa sabe que ela tem averot, que ela fez transgressões, e por isso ela perdeu a proteção divina. Então, essa pessoa, melhor ela ir para casa, porque ela não vai ter a proteção de Hashem. Então, realmente é melhor que ela não vá para a guerra. Pessoas que têm qualquer transgressão, elas poderiam morrer na guerra, mas uma pessoa que é uma pessoa pura, que é uma pessoa reta, ela vai ter uma proteção especial. Para quem quiser, o livro de Shimshon, o livro de Yoshua, o livro de Yoshua fala sobre as guerras de entrada na terra de Israel. Eles voltavam com 0 perdas, 0 baixas. Eles saíam para a guerra, quando eles faziam a contagem do povo, é igual, não perdeu nenhum homem numa guerra. A única guerra que eles perderam, que faleceram 36 pessoas, era uma guerra que aconteceu depois da conquista de Jericó, a cidade de Jericó, quando um Yehudi, ele pegou coisas que ele não podia ter pego, já que agora, dentro do povo, tem transgressões, o povo perdeu a guerra e faleceram 36 homens. Mas quando o povo judeu está num nível muito elevado, num nível de santidade, eles voltavam para casa sem nenhuma baixa, sem nenhuma morte. Olha que incrível, as guerras de Israel, a gente comentou isso nas aulas, elas não são estudadas por nenhum exército do mundo, porque são guerras completamente sem pé nem cabeça, são guerras que não dá para aprender nenhuma tática militar, porque são guerras milagrosas, são guerras onde a única palavra que explica o que aconteceu é a palavra milagre. Então, melhor não estudar táticas de guerra do povo judeu, porque a gente não vive de acordo com as leis da natureza, a gente vive de acordo com a santidade, com a conexão com o Criador do mundo. E a verdade, a gente vai voltar nesse ponto, mas aquela geração era uma geração que fazia transgressões. Então, uma geração que, se eles saíssem para a guerra, eles não iam ter vitória, eles não vão conseguir vencer. O povo como um todo, eles não têm méritos para vencer a guerra com os Filistim, ao contrário, eles foram entregues nas mãos dos Filistim por causa das transgressões que eles cometeram. Precisa de alguém num nível completamente sobre-humano, precisa de alguém num nível de santidade, num nível de Ruach HaKodesh, num nível de revelação divina, como Shimshon. Então, o povo judeu inteiro agora está representado pelo Shimshon.
ele é um indivíduo que sozinho, ele tem tanta santidade que ele pode sozinho ser o vingador do povo judeu contra os nossos inimigos. Então, a gente está vendo aqui o nível do Shimshon. Deus nos livre, apaga completamente qualquer ideia que o Shimshon era uma pessoa que vai atrás de mulheres bonitas. Deus nos livre pensar dessa maneira, alguém que Deus entregou o povo judeu inteiro na mão dele. Ele vai ser sozinho o salvador do povo judeu, porque o povo não tem méritos para isso, mas ele sozinho tem os méritos para cumprir essa vontade de Hashem. Então, isso se assemelha, olha que incrível, ao outro personagem único da história do povo judeu. Existem muitos paralelos entre o Shimshon e um dos maiores homens da história do povo judeu, um homem chamado David HaMelech. David HaMelech, não precisamos apresentar ele, todo mundo sabe da grandeza de David HaMelech, da obra incrível de David HaMelech, o Sefer Teilim, os Salmos, todo mundo conhece, todos os efeitos milagrosos, quantas histórias a gente sabe sobre curas incríveis e tudo que acontece através dos Salmos. E David HaMelech, está escrito, ele era um homem iluminado em todas as maneiras. Deus andava com David HaMelech. Davi é um homem único e especial dentro de Am Israel. Então, aqui, os dois tiveram batalhas contra os Plishtim, os dois tiveram vitórias completamente contra adversidades. Então, a gente sabe, por exemplo, da história de David HaMelech, aquela famosa luta que David HaMelech teve contra o Goliat, contra o Golias, quer dizer, um homem completamente desarmado, uma pessoa que não tem treinamento militar. Ele foi lutar contra um gigante. Tudo que ele tinha era uma arma chamada funda, que era uma arma para que ele girava e lançava pedras. E com isso ele venceu o Shaul HaMelech. Ele quis dar para o David HaMelech a armadura dele. O David HaMelech não aceitou, ele foi lutar sem armadura. Aconteceram vários milagres na luta. Está escrito que ele atingiu a testa do Goliat. O Goliat, ele deveria ter caído para trás. Ele caiu para frente. Para quê? Para que David HaMelech tivesse que andar menos na hora de cortar a cabeça do Goliat fora. Pequenos detalhes, mas a gente vê a grandeza de David HaMelech também com Shimshon. Olha quantos milagres na guerra que Deus fez pelo mérito de Shimshon. Quer dizer, são pessoas iluminadas, são pessoas em nível de Ruach HaKodesh, de revelação divina, e a presença de Deus estava sempre, tanto com David HaMelech quanto com o Shimshon. Então, olha que incrível, está escrito que o Shimshon, ele falou, quando ele estava no final da vida dele, ele fala: Deus, Zohrei Niná, por favor, lembra do quê? Lembra que por 20 anos eu fui juiz do povo e eu nunca tive benefício, um fio de cabelo, eu nunca pedi nada para ninguém, eu nunca usei a minha posição de juiz do povo para um fio de cabelo de benefício pessoal. Olha a diferença do que a gente está vivendo hoje em dia, ainda mais no Brasil. Olha o que é a política, olha o que são os juízes aqui no Brasil. O que eles vivem, não é que eles não têm benefício próprio, eles vivem pelos benefícios próprios. E tudo que eles têm direito a comer lagosta, eles têm direito a vinhos importados e viagens de primeira classe. Olha o que o Shimshon fala para Deus: Deus, pelo mérito que por 20 anos eu fui juiz desse povo, e um fio de cabelo, eu não tive benefício particular disso, eu não tive benefício pessoal nenhum. Olha o nível de Shimshon. Vamos começar a mudar a nossa cabeça. Quem era o Shimshon? Quem era esse grande chofete, esse grande juiz do povo judeu? Então, 4 características que David HaMelech ele tinha na vida dele,
e que, com certeza, a gente também pode enxergar essas 4 características em Shimshon. Primeiro, o nível de Ruach HaKodesh, o nível de revelação divina. Isso não é presente, isso é uma conquista. Isso a pessoa tem que ir crescendo, por mais que ele era um predestinado, por mais que um anjo apareceu para falar com ele, para falar com os pais dele, mas ninguém chega num nível de Ruach HaKodesh se ele não se trabalhou para isso. Então, Shimshon, ele era um predestinado, mas ele chegou, ele trabalhou, ele adquiriu isso através dos esforços dele. Segunda característica é a humildade, a navá. Ele não quer nada pessoal. Tudo que ele faz é em prol do povo judeu. A terceira é a justiça, como ele é uma pessoa reta, uma pessoa justa. E, por último, o nível de Kedushá, o nível de santidade que tanto David Amelech quanto o Shimshon, eles conseguiram chegar na vida. Mas vamos agora começar a entender o que está por trás da estratégia do Shimshon. De novo, o Shimshon abriu mão da sua vida pessoal em prol de uma missão maior, uma missão para salvar o povo judeu. Mas ele começou a refletir, ele estudava esse versículo do Yaakov Avinu dia e noite. Dia e noite ele quer entender o que está escondido nas palavras dessa profecia do Yaakov Avinu. Primeira coisa é essa comparação com uma cobra. Por que a comparação do Shimshon com uma cobra? Tem 3 características que uma cobra ela tem e que o Shimshon ele vai copiar essas 3 características da cobra. Primeiro, uma cobra ela nunca ataca a não ser que ela se sinta ameaçada. As cobras elas atacam quando ela tem uma ameaça, quando você está perto do habitat natural dela, quando os filhotes dela estão sendo ameaçados, aí a cobra ataca, mas se ela não está sendo ameaçada, normalmente a cobra ela não ataca. Segunda característica, a cobra ela não tem nenhum benefício pessoal, ela não tem nenhum prazer de matar as suas vítimas, ela só usa o veneno dela como uma arma de defesa, não para fazer mal, não para ter nenhum proveito da morte das suas vítimas, é simplesmente um sistema de defesa dela, diferente de seres humanos, que sentem prazer em fazer mal para os outros. As cobras não têm nenhum prazer de atacar as vítimas, é um sistema de defesa delas. E terceira característica, essa a mais importante aqui da missão do Shimshon, uma cobra, ela se camufla, uma cobra, ela se esconde no ambiente. Então, como a gente falou, existem aqui 2 termos, a Nahash. Nahash é uma cobra, normalmente, uma cobra maior, mas a palavra Shpifon é uma víbora, é uma cobra menor, que normalmente ela passa completamente desapercebida, ela se mistura com o meio ambiente onde ela está e ela acaba atacando a pessoa dessa maneira. Ela consegue chegar perto sem que a sua vítima perceba a aproximação da cobra. Então, aqui é a parte mais importante da missão do Shimshon. Ele vai se camuflar como uma cobra. Ele está entendendo que a parte mais importante da missão dele é se comportar como uma cobra. Quer dizer, as 3 coisas, as 3 características, ele também vai fazer. O Shimshon, ele só ataca os plishtim como uma forma de defesa. Segundo ponto, ele não tem nenhuma alegria em matar pessoas. A gente falou, parece um louco piromaníaco que sai tacando fogo, um assassino. Ele não tem prazer nenhum, ele não tem proveito nenhum de estar matando as pessoas. Ele faz isso em prol de alguma coisa muito maior, que é a salvação do povo judeu. Quando o povo judeu é atacado, é ameaçado, ele vai agora contra-atacar, ele vai fazer a vingança do povo judeu como um sistema de defesa. E, finalmente,
ele vai se comportar como uma cobra. Então, na aula que vem, a gente vai começar a ver o sistema de guerrilha que o Shimshon ele quer estabelecer. A gente tem um problema muito grande, porque se os Plishtim eles têm tanta força, se o Shimshon atacar os Plishtim como um judeu, os judeus vão sofrer retaliações. Então, olha o que acontece, por exemplo, em Israel hoje em dia. Se o exército de Israel ataca os palestinos, o que os palestinos fazem? Eles jogam mísseis nos civis. Eles não atacam o exército de Israel. Eles atacam o povo judeu inteiro. No mundo inteiro, judeus são atacados, são esfaqueados, são perseguidos. Então, toda a missão de Israel, quando eles vão invadir nos palestinos, eles têm que pensar que isso vai ter retaliação sobre os judeus no mundo inteiro, e em especial em Israel. 2.000, 3.000, 4.000 mísseis foram atirados contra Israel. Então, aqui, normalmente, quando você ataca o inimigo vai retaliar nos civis. E é isso que o Shimshon não quer. A gente vai ver a grandeza, a genialidade de todo o plano do Shimshon para poder atacar os Plishtim sem causar que o povo judeu fosse retaliado, que o povo judeu sofresse consequências e perdas. Bezrat Hashem, estamos começando a desconstruir o Shimshon hollywoodiano e estamos começando a construir o Shimshon do Ruach HaKodesh, da visão, da revelação divina, o Shimshon, um dos maiores shoftim, um dos maiores juízes da história do povo judeu. Shavua Tov para todo mundo.